Olha, tenho o prazer aqui de estar recebendo o nosso amigo Walter Naime, arquiteto, urbanista, agora também escritor. Uma pessoa que tem aí uma trajetória profissional inigualável e que agora oficializa-se também na literatura com o livro Do Começo ao Fim de um Começo, essa obra aqui que reúne as crônicas do Walter Naime publicadas durante os últimos anos no Jornal de Piracicaba. Aliás, é um trabalho que tem ilustrações belíssimas do genial Paulo Caruso, do Erasmo Espadoto e também tem trabalho do Emílio Moretti. Um livro gostoso de ler, olha, lançamento sabe quando? Dia 2, hein? 2 de dezembro, lá na sede da ACIP, Anfiteatro da ACIP, uma solenidade bonita que promete muitas pessoas ali prestigiando e participando desse momento da história de nossa Piracicaba. Walter, prazer tê-lo aqui, viu? Muito boa noite, sempre uma satisfação encontrá-lo e hoje para falar dessa obra que é um marco na sua vida, eu tenho certeza que vai enriquecer bastante a história da nossa cidade. Tudo bem? Néder, quero agradecer a oportunidade de estar com você, com o seu programa sempre com sucesso, e você ter me recebido para essa entrevista. E vamos continuar conversando então. Com certeza. Você deve ter algumas coisas a perguntar. Tenho porque eu acho que as pessoas conhecem o Walter Naime como brilhante arquiteto, conhecidíssimo urbanista, as obras realizadas na cidade, os projetos que são realmente marcantes no decorrer de todo esse tempo, que tem a ver com a história da cidade. E hoje você também oficializa-se numa outra área, que é a área da literatura. O que fez você tomar a decisão de fazer essa obra, Walter, que é o primeiro livro da carreira, é isso? É o único. É o único livro e já traz textos diferentes daqueles que te consagraram profissionalmente. Quer dizer, você entrou aqui na área da literatura, até pelo conhecimento que você adquiriu na sua carreira, você tem aqui ensinamentos, informações, reflexões maduras que foram, ao longo do tempo, assimiladas nas páginas do jornal e, obviamente, pelas pessoas na cidade. O que fez você juntar tudo isso numa obra? Olha, o que me estimulou mesmo foi o seguinte: as crônicas que a gente escreveu para o jornal teve recepção por telefonemas, por falas de amigos, por gente que até nem conhecia e chegou falando que gostou, que a gente falava de uma maneira direta das coisas do dia a dia e que aquilo provocava realmente um trabalho mental e que aquela elaboração daquele trabalho dava questionamentos em que a conduta da pessoa pudesse ser melhorada e que ela pudesse entender até o futuro, se ele viesse logo, não é? E como você me falou, eu não sou escritor, né? Eu talvez possa ser, eu estou um escrevinhador na linguajar piracicabana, sabe? Não tinha intenção nenhuma de chegar a um ponto desse. Com o ânimo que esse pessoal me passou e algumas coisas, eu comecei a analisar por quê que eu devia não fazer aquilo que estavam propondo. Você foi uma pessoa que também disse isso para mim, e eu fiquei analisando por que não fazer. Até que reuni energias para isso, reuni argumentos que trouxeram para mim uma felicidade, e passei a trabalhar desde novembro do ano passado em fazer essa compilação de crônicas feitas a Piracicaba, principalmente no lado humano da cidade, para que houvesse uma empatia dos assuntos que lá atrás estavam com os assuntos de hoje e com o próximo dos futuros dos assuntos. Perfeito. E ficou uma obra muito bonita, viu, gente? Você está vendo o detalhe aqui da capa, mas as fotos do Nelson Campos, a ilustração da capa do Paulo Caruso, grande Paulo Caruso, Grande. né? Ele realmente
não costuma fazer essas participações em obras de outros profissionais, de outros artistas, ele é um colega escritores, né? que eu estimo muito, ele é formado em arquitetura também. Eu acho que ele é um repentista do desenho, como eu falei para você outro dia. Né? É verdade. Emílio Moretti, Erasmo Espadoto. Amigos bons. E tudo isso editado pela Três Gatos Editora, que fez um trabalho realmente muito bonito. Você vai pegar o livro do Walter Naim, você que estará lá no lançamento no dia 2, e depois você vai comprar nas livrarias, nós vamos falar sobre isso também. Você vai perceber que é uma obra que, além do belo conteúdo, tem também um acabamento, uma produção gráfica maravilhosa, de muito bom gosto realmente, né? No final do livro tem também uma entrevista histórica que você deu para o nosso querido João Humberto Nassif. Foi. Como é que foi essa entrevista aqui? Conta um pouquinho essa história aí. Sinceramente, uma coisa espontânea. O João Nassif chegou a mim e disse assim, olha, você conhece o Espada? Conheço. Todo mundo conhece o Espada. Esse homem dedicado, doador, benemérito da cidade, trabalhador, amigo. Conheço esse senhor. Pois é, ele que me disse para fazer uma entrevista com você, para você passar alguns dados da sua bibliografia. Eu disse, se for para isso, estamos aqui às suas ordens. E começou. Tivemos ali 1 hora, mais ou menos, de contato, e o Nassif, com aquela simpatia dele, com aquela simplicidade, soube me levar aos anos lá do passado e rememorizar os bairros, rememorizar minha família, rememorizar os trabalhos que havia feito, rememorizar bastante coisa que vocês vão poder tomar conhecimento e que poderá também servir de alento a mais gente que viveu, né, naqueles lugares. E por que está aqui de professor de latim para japoneses? Você era professor de latim para japoneses? Fui. É? Antes de ser arquiteto, era professor de latim para japoneses. Nem tinha entrado ainda na escola. Eu estava no cursinho. Que coisa, olha só que legal. Como é que foi isso? É interessante mesmo, porque o próprio Nassif destacou esse ponto. Eu fui parar em São Paulo e eu nem conhecia lá, queria fazer arquitetura. Por uma definição, uma assertiva da minha parte, que eu tinha tentado pensar em engenharia, mas alguém alertou que eu tinha algumas coisas de desenhista e tal, que me dava a condição de poder fazer um exame naquela escola da USP, né, da Universidade de São Paulo, e ter sucesso. Fui para lá e fazendo o cursinho, fui morar nesse tempo na rua Conselheiro Furtado, que aí no livro nós expomos, e lá era um bairro de japoneses, como todo mundo conhece. Essa pensão recebia alunos do Paraná, que era muito comum, as japonesinhas, os japonesinhos, mas tudo na faixa de 12 a 16, 17 anos. Esse pessoal, quando chegava lá, tinha dificuldade, porque eram liceios e estavam numa cidadona daquela que até eu me perdia, foi há pouco tempo, não é? E estavam procurando saber falar, estudar, entrar na escola. E nesse tempo, essa colega que era da pensão chamava-se Mayumi Watanabe, uma grande arquiteta que já faleceu. A Mayumi teve a gratidão quando perguntei para ela, Mayumi, eu preciso dar umas aulas de matemática, de física, que é o que eu podia saber mais, e você me arruma? Ela falou, não, essas eu já dou. Eu falei, então, Mayumi, como é que eu faço? Falou, latim não serve. Eu falei, Mayumi, você está brincando comigo? Mas aí lembrei que eu tinha tido as aulas do professor Witt, fui aluno do professor Witt, eu sabia as conjugações, sabia as declinações, sabia um pouquinho de verbo, e conhecia um pouco de português, e para o elementar daqueles alunos, eu tinha material para isso. Olha só. E comecei a dar aula para japoneses, aula de latim. Olha só, né? Que coisa. E aí eu defendia a minha pensão com isso, não é? Pelo menos no começo da minha vida em São Paulo. Dava para garantir a estadia. Isso, Néder, isso, Néder.
Tá, realmente... E ficou uma coisa para a história, interessantíssima. Pouca gente sabe disso, hein? Ninguém sabe disso. Agora vai popularizar aqui no livro. O João Nassif que João me Nassif descobriu. vai ser o protagonista aqui da... Mas olha, é uma obra maravilhosa essa. Eu estava vendo aqui com muita tranquilidade, não pode ser nada com pressa. Você fala do feijão, a educação, enquanto os parasitas engordam. São mensagens, algumas diretas, outras subliminares, né? Sim. Mas sempre coisas inteligentes para você ler e absorver aquele raciocínio, né? A necessidade do amigo chato. Amigo chato é um negócio importante, né? Muito. Porque se não é o chato, você não mostra. Ele tem toda a coragem para fazer você enxergar, né? Só o chato que te faz ver as coisas, às vezes, Verdade. que você olha e fala... Ih. Porque quando o cara é muito amigo teu e não é chato, ele fica preocupado. Você é a melhor pessoa do mundo, né? E você fez aqui também um artigo de homenagem ao grande Pacheco Ferraz, né? Tem até uma reprodução aqui de uma obra do Pacheco. Que coisa, né? Eu não podia deixar de fazer isso, né? Porque eu, como também pintei um pouquinho, né? Tenho uns quadros. Como todo arquiteto deve ter desenhos, quadros, etc. A gente fica fazendo isso o dia inteiro. E no Pacheco eu encontrava, além da amizade que ele me dedicou, que eu visitava a casa dele e via as obras que ele estava procurando fazer ou melhorando, e encontrei nele aquela sensibilidade do impressionismo. Os quadros do Pacheco realmente traziam uma emoção, assim, mistura de europeia com brasileira, são 2 ou 3 fases, e que eu tentei fazer um trabalho, depois de ter visto uma exposição dele, fiz um comentário e está contendo nesse livro. Muito bonito. O artigo, não é? Rua do Porto também é evidenciada no seu trabalho. Você, nos seus artigos, fala muito sobre as coisas bonitas da cidade, né? Navegabilidade do Rio Piracicaba. São situações de amor à cidade, de quem é daqui, de quem vive Piracicaba, tem tudo aqui para mostrar a respeito. Quanto vale uma cidade? Essa é uma reflexão importante, né? Nós piracicabanos, para nós aqui nós somos... O Cecílio Elias Neto, ele tem um raciocínio que eu concordo plenamente com ele. O Cecílio diz o seguinte: o nosso país é Piracicaba. E é verdade, né? Tudinho está aqui. Tudo está aqui. E nós amamos a cidade como devemos amar, obviamente, o nosso país. Mas para nós, o nosso país é Piracicaba. Esse bairrismo todo, ele se aflora mais quando a gente vai ficando mais velho também, né? Eu sou mais defensor desse raciocínio hoje do que eu era há 10 anos atrás, por exemplo. É porque você está começando a segunda juventude. É verdade. É por isso. Essa frase aqui é desse artigo. Mas o que se sabe com certeza é que quando se pede a um habitante de Piracicaba que descreva uma vida feliz, ele sempre imagina uma cidade como Piracicaba. É uma frase aqui que tem na contracapa da obra, do seu livro, que é pinçada do artigo Cidades Invisíveis do Ítalo Galvino, né? Ítalo Calvino. Grande escritor. Que você se baseou aqui, pegou essa frase, esse grande urbanista. É por aí mesmo, né? Por aí. Por aí. A gente só pode enxergar um pouquinho do futuro se você conhecer o passado e conseguir trazer o passado até o presente e interpretá-lo, e aí você consegue fazer uma âncora. Do contrário, você não tem realidade e você não consegue. Então, os problemas todos de uma cidade estão, alguns aí, com felicidade, eu falo do trânsito, do automóvel, né? A gente fala da política, um pouquinho da política, né? Enfim, aqueles que não o conhecem ainda vão ter oportunidade de conhecer, né? Walter, eu queria relembrar um pouquinho algumas realizações na área da arquitetura suas em Piracicaba, você com a sua equipe, você sempre com um time que estava lá te seguindo, você como líder, como grande pensador dessa equipe toda. Nós temos a Casa das Artes Plásticas, Miguel Dutra, né? A Pinacoteca, você se refere. Naquele tempo nós tínhamos o professor Arquimedes, tínhamos aí um verdadeiro celeiro de homens importantes, né, que traziam para a gente ânimo. O professor Arquimedes foi professor nosso na Faculdade de Arquitetura
E também era um grande amigo que estava sempre com a gente, comentando sobre arte, sobre a cidade. Ele era uma pessoa de bastante atividade mental. E como todo Dutra, era perfeccionista também na pintura, né? Olha só, que legal. Então, nesse tempo, viemos para cá e estávamos aqui, quando então alguns colegas também aqui vieram. Você conhece bem o nosso colega João Chadá, essa figura imponente da nossa arquitetura também. E nós compusemos equipes aqui, inclusive nós, o Ciro Gatti, ele, o Guide, arquitetos que estavam ainda com aquele impulso da ideia de Brasília, sabe? Inovando, fazendo aquilo que de melhor pudesse ser, enxergando um pouquinho daquilo que pudesse trazer a beleza nova da arquitetura do futuro, dos espaços, da organização. Enfim, você vê que é uma proposta nova na cidade que trouxe a possibilidade de nós fazermos projetos como a Praça dos Três Poderes, que era o Legislativo, o Executivo, e o Legislativo, Executivo e a parte da Judiciário, né? Ali nós fizemos um projeto que interligava tudo, porque era a ideia de democracia, ela estava presente naquela época, e se fazia pelo menos um pouco mais, vamos dizer, mais realista, né? Pela boa intenção, pela vontade de produzir alguma coisa nova num país que ele desabrochava, né? É verdade. Então a gente merece uma lembrança a Juscelino Kubitschek, merece uma lembrança a todos esses homens que puderam proporcionar essa mudança na sociedade. Você teve aula com o Oscar Niemeyer? Fui aluno dele. O Oscar dava aula na Faculdade de Arquitetura, muito pouco. Tinha os assistentes que faziam a parte mais difícil, né? E o Oscar era um homem mais de chegar e dar depoimentos para os alunos, porque no começo da aula para aluno de primeiro ano, um arquiteto de renome como Niemeyer, realmente era uma coisa difícil. Ele podia conversar com um quintanista, né? Mas com o primeiro ano, falar, você já sabe segurar o lápis. Mais ou menos isso. Por aí, né? Olha, gente, do começo ao fim de um começo, lançamento oficial no dia 2 de dezembro, cai numa terça-feira, 2 de dezembro, a partir das 7 da noite, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, a CIP, fica ali na Rua do Rosário, número 500. Vale a pena você estar presente, prestigiar o lançamento dessa obra, que é uma obra diferente, não é essas que você está acostumado a assistir o lançamento. Essa é uma obra de conteúdo diferente, raro, tem os artigos, as percepções, as reflexões, as informações de alguém que está aí há quantos anos na área urbanística da cidade? Pouco mais de 5, né? Pouco mais de 5 anos. Quantos tempos já dá? Mais de 30. Mais de 30 anos, sim. Né? Tá vendo? Já teve aí a percepção de momentos históricos da cidade e também do Brasil. Walter, parabéns, viu? Eu estou muito contente com a sua presença aqui. Obrigado. Nós estaremos juntos lá no dia 2 de dezembro. É o primeiro lançamento, né? O grande lançamento, o lançamento que vai estar sendo divulgado a partir do dia 2 do livro, o lançamento oficial. E você depois fará outros lançamentos em locais mais assim específicos, é isso? Perfeitamente, Néder. É isso mesmo. Perfeito. E eu quero, se puder, fazer aqui uma inserção de uma palavra que eu acho muito bonita. Me perguntaram outro dia por que eu faço isso, por que eu escrevi. Você teria ideia do que por que você faz a sua parte de profissional, de arte, etc. E eu achei uma resposta. Sabe aonde? Numa musiquinha comum. O que você faz para ser feliz? Para ser feliz, para ser feliz. O que você faz para ser feliz? Baseado nisso, é que eu achei que podia trabalhar porque eu estava sendo feliz, fazendo o que eu fiz. A primeira ordem é nós fazermos aquilo que nos deixa
contentes, satisfeitos, nos dá satisfação. E com certeza você vai ficar mais feliz ainda porque vai ter uma repercussão fantástica. Esse livro, tenho certeza que as pessoas, algumas vão rever alguns artigos, outras vão ter acesso pela primeira vez, mas a obra vai ficar aí para que as pessoas sempre vejam, sempre olhem. E são artigos que não têm data, né? Vale para qualquer época, não é isso? Atemporais. Apesar deles serem locais, eu tive a vontade de ser uma linguagem universal nele. É verdade. Se eu conseguir, talvez eu fico mais feliz ainda, né? E olha, vamos destacar que o livro está sendo apoiado pelo Jornal de Piracicaba, pela Academia Piracicabana de Letras, pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, pela Prefeitura de Piracicaba, através da Secretaria Municipal de Ação Cultural e pela própria ACIP, que é a entidade que estará sediando esse lançamento, na qual você também é diretor, é conselheiro, tem história também na Associação Comercial. São os filhos da CIP. Filhos da CIP. Um grande abraço, sucesso, viu, Walter? Obrigado, viu, Neda? E vamos voltar a falar com o Walter aqui, agora até o dia do evento. Nós estaremos sempre juntos aqui no programa, trazendo todos os destaques do lançamento dessa obra, que vai ser realmente um grande sucesso, um grande marco. Até a próxima. Contamos com a presença dos amigos. Legal. E dos leitores. Obrigado. Vamos ver mais detalhes aqui na sequência, algumas imagens. Olha o livro. Vale a pena. Dia 2, lá na sede da CIP, lançamento do livro do querido Walter Naime.